Você já imaginou um exército inteiro, 185 mil soldados, sendo derrotados em uma única noite, sem que uma única flecha fosse disparada contra eles? Não por um exército rival, não por uma catástrofe natural, mas por uma força que ninguém poderia prever. Essa história, que parece saída de um filme épico, está registrada nas páginas da Bíblia. Fique comigo até o final, porque hoje vamos desvendar detalhe por detalhe a noite em que o céu desceu à terra para defender o seu povo de uma maneira absolutamente surpreendente. Vamos voltar no tempo, para o 8º século antes de Cristo. O poderoso Império Assírio, liderado pelo temido rei Senaqueribe, era a maior superpotência militar do mundo. Eles eram conhecidos por sua brutalidade e por um exército que parecia invencível. Nenhuma nação ousava se opor a eles. Cidade após cidade, reino após reino, todos caíam diante de sua força avassaladora. E o próximo alvo em sua lista era o pequeno reino de Judá e sua capital, Jerusalém. Imagine o pânico que tomou conta do povo de Jerusalém. As notícias chegavam. Os assírios conquistaram a cidade vizinha. Eles não têm misericórdia. Estamos perdidos. O exército de Senaqueribe, com seus 185 mil soldados, se posicionou ao redor dos muros da cidade. O cerco havia começado. Para os habitantes de Jerusalém, era o começo do fim. A comida e a água logo acabariam. A esperança se esvaía a cada hora que passava. No meio desse caos e desespero, havia um homem de fé inabalável, o rei Ezequias. Ele não era um rei perfeito, mas em seu coração ele confiava em Deus. Enquanto os generais de Senaqueribe zombavam do lado de fora dos muros, gritando insultos, não apenas contra o povo de Judá, mas contra o próprio Deus de Israel, Ezequias fez algo que muitos líderes hoje esquecem de fazer em momentos de crise. Ele não confiou apenas em sua força militar ou em suas estratégias. Ele se humilhou. A Bíblia nos conta, no 2º livro de Reis, capítulo 19, que Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi para o templo do Senhor. Ele pegou as cartas com as ameaças e blasfêmias de Senaqueribe e as abriu diante do altar. Ele orou, não uma oração tímida, mas um clamor desesperado de um coração que sabia que sua única esperança vinha do alto. Ele disse: Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. Que oração poderosa! Ezequias não pediu apenas livramento. Ele lembrou a Deus de quem ele é, o Criador de tudo, o Rei acima de todos os reis. Ele transformou o insulto pessoal em uma afronta direta contra a honra de Deus. Ele basicamente disse: Senhor, eles não estão zombando de mim, estão zombando de ti, defende o teu próprio nome. E Deus ouviu. Através do profeta Isaías, Deus enviou uma mensagem de esperança para Ezequias e para todo o povo de Jerusalém. Foi uma promessa que parecia impossível de se cumprir. Deus disse: Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Pense na fé que era necessária para acreditar nisso. Do lado de fora, 185 mil guerreiros prontos para o ataque. Do lado de dentro, a promessa de um Deus invisível. Muitas pessoas naquela noite devem ter duvidado. Devem ter pensado que Isaías e Ezequias estavam delirando. A lógica humana dizia que não havia escapatória. O medo era palpável. As famílias se abraçavam, talvez se despedindo,
esperando o som das trombetas assírias, anunciando o ataque final ao amanhecer. Mas então, o silêncio da noite foi quebrado, não pelo som da guerra, mas por uma intervenção divina e silenciosa. A Bíblia descreve o que aconteceu de forma concisa, mas aterrorizante para os inimigos de Deus. Em 2 Reis 19, versículo 35, lemos: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Vamos parar e refletir sobre essa cena por um instante. Um único anjo, em uma única noite, 185.000 soldados. Não houve batalha, não houve luta. Apenas a execução silenciosa de um juízo divino. Quando os poucos sobreviventes do acampamento assírio acordaram, o que eles viram foi um cenário de pesadelo. Seus companheiros, que na noite anterior estavam cheios de orgulho e arrogância, agora jaziam sem vida, espalhados pelo acampamento. O exército mais temido do mundo havia sido aniquilado sem que um único soldado de Jerusalém precisasse levantar sua espada. Imagine o alívio e o espanto do povo de Jerusalém quando o sol nasceu. Eles olharam por cima dos muros, esperando o ataque iminente, e o que viram foi um silêncio mortal. Viram o outrora poderoso exército assírio em completa desordem. O rei Senaqueribe, humilhado e derrotado, não por um exército humano, mas pelo Deus a quem ele havia desafiado, não teve outra opção a não ser recolher o que sobrou de suas tropas e voltar para sua terra Nínive em vergonha. A promessa de Deus se cumpriu ao pé da letra. Ele não entrou na cidade, não atirou uma flecha e voltou pelo mesmo caminho por onde veio. A história não termina aí. A Bíblia nos conta que, algum tempo depois, enquanto Senaqueribe adorava no templo de seu Deus falso, seus próprios filhos o assassinaram. O homem que zombou do Deus vivo teve um fim trágico e solitário, provando que nenhum orgulho humano pode se erguer contra a soberania do Criador. Mas qual é a lição dessa história impressionante para nós, hoje, milhares de anos depois? Vivemos em um mundo que muitas vezes parece um grande cerco. Talvez você não esteja cercado por um exército assírio, mas pode estar cercado por problemas financeiros, por uma doença, por conflitos familiares, pela ansiedade ou pelo medo do futuro. Você olha ao redor e, assim como o povo de Jerusalém, sente que as suas muralhas estão prestes a cair. A lógica humana diz que não há saída. A história de Ezequias nos ensina o poder de levar nossas batalhas ao lugar certo. Em vez de se desesperar ou confiar apenas em nossa própria força e inteligência, somos convidados a fazer como Ezequias, ir ao templo, que hoje é nosso lugar secreto de oração, e apresentar nossas causas diante de Deus. É mostrar a Ele as cartas de Senaqueribe da nossa vida. As contas que não fecham, os diagnósticos médicos assustadores, as palavras de desânimo que ouvimos e dizer: Senhor, olha para isso. Isso afronta o teu poder de cuidar de mim. Defende o teu nome na minha vida. Essa história nos mostra que Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele ouve o clamor de um coração sincero e humilde. Muitas vezes, a nossa maior batalha não é contra o problema em si, mas contra a nossa própria incredulidade. A maior vitória de Ezequias não foi a derrota dos assírios, mas sua decisão de confiar em Deus, quando tudo parecia perdido. O mesmo anjo do Senhor, a mesma força divina que agiu naquela noite, ainda está disponível para nós hoje. Deus não mudou, seu poder não diminuiu. Talvez Ele não envie um anjo para derrotar nossos inimigos de forma literal, mas Ele tem 1000 maneiras de intervir em nossas vidas. Ele pode mudar um coração, abrir uma porta que estava fechada, prover um recurso que não existia, ou nos dar uma paz e uma força sobrenatural para atravessar a tempestade. A questão é: onde você está colocando a sua confiança?
nas suas próprias muralhas, na sua própria força, ou no Deus que com um sopro pode derrubar qualquer gigante. A vitória de Jerusalém foi um testemunho para todas as nações da época de que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. E as vitórias que Deus nos dá em nossas vidas hoje também se tornam um testemunho para as pessoas ao nosso redor. Elas veem que nossa força não vem de nós mesmos, mas de uma fonte muito maior. Essa noite extraordinária serve como um lembrete eterno de que, quando estamos do lado de Deus, somos maioria. Não importa o tamanho do exército que se levanta contra nós. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. As afrontas de Senaqueribe se transformaram em um palco para a glória de Deus. Da mesma forma, os maiores desafios da nossa vida podem se tornar as maiores oportunidades para experimentarmos o poder e a fidelidade de Deus de uma maneira que nunca esqueceremos. Não se esqueça do que aconteceu com o arrogante Senaqueribe. O orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele, nós o convidamos a lutar as nossas batalhas. E quando Deus luta por nós, a vitória é certa. Então, da próxima vez que você se sentir cercado, acuado e sem esperança, lembre-se da noite em que 185 mil soldados caíram. Lembre-se do rei Ezequias e sua oração. Dobre seus joelhos, abra seu coração e confie que o mesmo Deus que livrou Jerusalém é poderoso para livrar você também. Se esta história e esta mensagem tocaram o seu coração e fortaleceram a sua fé, eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar as maravilhas da Palavra de Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Gratidão. Fiquem com Deus.